Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 17. Nós já estudamos Mateus capítulo 17, versículo 1 até o 8, que falou sobre a transfiguração. Agora nós estaremos lendo Mateus capítulo 17, versículos 9 ao 13, que vai falar sobre a vinda de Elias. E diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os seus discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhe falaram a respeito de João Batista. Olha, é outro texto aqui de Mateus capítulo 17, versículos 9 ao 13, que tem uma profundidade imensa. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu entrei nessa escola de discípulos, escola de discípulos de Cristo, sempre orando ao Senhor, pedindo a Deus que Ele ilumine a nossa mente, ilumine as nossas vidas, para que nós possamos conhecer e entender o que Ele quer dizer para nós aqui. O que Jesus Ele quer passar para nós, o que Jesus quer ensinar para nós aqui. Porque, afinal de contas, nós estamos na escola de discípulos para andar com Jesus, para caminhar com Jesus. Os discípulos de Jesus não ficam parados. Tanto que não ficam parados, que diz aqui a palavra de Deus de Mateus capítulo 17, no versículo 9, assim, ó: E descendo eles do monte. O que eles foram fazer lá no monte, eu já falei sobre isso. Nós temos 2 ou 3 ou mais ainda vídeos que falam sobre isso. Mas olha que interessante. E descendo eles do monte. Aqui não fala quanto tempo eles passaram ali, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, que o tempo de estar ali foi suficiente para que eles pudessem ver e compreender mais profundamente a respeito de Jesus. Eu falei para vocês que não são os fenômenos, não são os sinais ou o sinal que é importante. O importante é a pessoa de Jesus. Como diz aqui, tudo sumiram, os discípulos abriram os seus olhos, não viram ninguém a não ser Jesus, porque Jesus é o centro das atenções, ou Jesus deveria ser o centro da atenção de todos nós, seguidores dele. Uma vez que você decidiu seguir Jesus, caminhar com Jesus, toda vez que você lê a palavra de Deus, você precisa saber o seguinte: onde se encontra Jesus nesse texto? O que Jesus quer nos ensinar nesse texto? Porque é a palavra de Deus através de Jesus. A Ele ouvir. Não perca isso de mente. Agora, outra coisa que está dizendo aqui: tendo eles e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus que a ninguém conteis a visão. Olha que Jesus nos dá agora a entender que os discípulos, eles tiveram aqui uma visão. Alguns dizem que isso aqui era real, outros dizem que era de fato, realmente, era fato concreto. Jesus fala aqui agora: e descendo eles do monte, ordenou-lhe que ninguém conteis a visão que eles tiveram. É claro que não é a visão sobre a transfiguração, mas a visão sobre Elias, sobre Moisés, enfim,
isso para nós pouco importa, como já falei antes, né? Porque não são as coisas, os acontecimentos ali no sentido da nuvem, no sentido de ser um monte, de ser o sol, o rosto de Cristo está como o sol, ou as vestes de Cristo está brancas como a luz. Não é de maneira alguma uma nuvem que brilhou. Agora, o que é importante ali é a voz do Pai dizendo que esse ali é o Filho amado e confirmando que Jesus é o Cristo, é esse Cristo. E agora desce, cumpre o papel, vou descer, Jesus desce com eles e dá-lhe uma ordem. Uma ordem que é muito difícil. Uma ordem que não é nada fácil. Uma ordem de ficar calado. Uma ordem de não dizer a ninguém o que aconteceu ali. Porque afinal, algumas pessoas estavam esperando lá embaixo do monte, ao pé do monte. Algumas pessoas estavam esperando embaixo. E agora eles descem e ficam em segredo. Jesus pede aqui os discípulos que não conte para ninguém até que ele morra e que ele ressuscite. É muito difícil você ver algo extraordinário, ver a Shekinah de Deus e não querer contar, e não querer falar, e não querer passar para frente as experiências. Aqui eu posso aprender que o que Jesus está dizendo é que os discípulos tinham que tomar cuidado com a emoção, que os discípulos tinham que tomar cuidado com os sentimentos, que os discípulos tinham que tomar cuidado com arrepio, né? Com o arrepio que eles sentiram, com o temor que eles sentiram, com coisa supérflua. O que é supérfluo? Eu senti a presença de Deus. Esse sentir a presença de Deus é muito vago, porque para nós não é sentir a presença de Deus, é ter certeza que Deus está com a gente. Eu não preciso de sentir alguma coisa para saber que o Pai está me dando cobertura. Eu não tenho necessidade nenhuma de precisar de me arrepiar, de emocionar para dizer que Deus está comigo. Não há essa necessidade. O que Jesus estava dizendo aqui para os discípulos é que eles tomassem controle das suas emoções. Porque quando ele se emociona, quando ele tem uma experiência, tem um arrepiar, como muitos dizem, estou sentindo a presença de Deus, você está limitando que a presença de Deus na sua vida, ela é gradativa, ou seja, ou quando não gradativa, ela é momentânea. A minha pergunta para você é: Jesus é de vez em quando para você? É de vez em quando que você vai sentir a presença de Jesus? É de vez em quando que você vai ter certeza de que Jesus está com você? Claro que não. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Mas para muitas pessoas, Jesus só se encontra quando ele recebe um arrepio. Quando ele recebe uma emoção. Quando ele fica eufórico. Quando ele fica emocionado. Quando ele se emociona. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos, para ficar calado, é porque senão poderia trazer uma grande confusão na mente daqueles que estavam lá embaixo, porque ainda os discípulos não tinham compreendido de um modo concreto, de um modo total, absoluto, não somente a finalidade de Jesus aqui na terra. Eles não tinham essa compreensão. Eles sabiam que Jesus era o Cristo. Eles foram iluminados para saber que Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Messias, é o ungido, aquele que substituiu os profetas, os sacerdotes e os reis.
Eles sabiam que Jesus era assim. Eles sabiam que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio o Messias, o ungido de Deus, o Cristo. Mas eles ainda não tinham a compreensão exata da finalidade de Jesus aqui na terra. Porque para eles ainda estava esperando um Jesus que ia acabar com os romanos. Um Jesus que ia ser um rei para acabar com o rei da terra e dominar a terra. E que eles, sendo discípulos de Jesus, estariam nas primeiras filas, nos primeiros lugares, sentar nas primeiras cadeiras. Aí, depois de ter essa experiência, a ponto que eles caem por terra, prostra, Jesus toca nele e diz: não tenha medo, levanta. Jesus agora desce do monte. Desce do monte e dá uma ordem séria. Dá uma ordem que poderia os discípulos estragar todas as coisas, ou poderia trazer uma grande confusão e muitas mortes. Porque imagine vocês, os discípulos descendo ali e sair falando: olha, realmente ele é o Cristo, agora ele vai acabar com Herodes, ele vai acabar com Pilatos, ele vai acabar com os romanos, Jesus vai acabar com todo mundo, Jesus vai descer aqui e vai acabar com todo mundo, vai passar fio a espada a todas as pessoas que não são judeus, e agora nós vamos dominar. Olha a briga e tantas mortes desnecessárias que ia acontecer. Jesus olha para os discípulos e diz assim: e descendo ele do monte, ordenou-lhes: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Olha o que Jesus disse: vocês irão contar o que aconteceu só depois que eu ressuscitar, só depois que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Queridos, ia passar um bom tempo em silêncio, ia passar um bom tempo em segredo. Será que você é capaz de ficar em silêncio por um tempo? Quando você vê a glória de Deus? O que nós percebemos hoje é que todas as pessoas que dizem que recebem o poder de Deus, que recebe a unção de Deus, né? Que recebe a plenitude do Espírito Santo, que recebe o enchimento do Espírito Santo, é querer contar para todo mundo o que aconteceu, no intuito de que ele é o abençoado, de que ele é o privilegiado, de que ele é o cara, que ele é a pessoa que Jesus ama mais do que os outros, que ele é o escolhido de Deus para ser cabeça dos outros, que ele é o líder, né? Ele é o líder, ele é o pastor, ele é o bispo, ele é o apóstolo, ele é o líder, o cabeção. Se eu sou cabeção, então todo mundo está debaixo de mim aí, ó, porque eu estou no degrau de cima, eu estou em outro nível, vocês estão mais baixos, porque eu tive uma experiência. Aí Jesus fala para Pedro, para Tiago e João: guarda segredo isso. Guarda segredo o que você viu aqui. Guarda segredo tudo o que aconteceu aqui nesse monte. Não fala para ninguém. Ninguém, nem os seus colegas, seus amigos que estão lá embaixo, nem os outros discípulos que estão lá embaixo. Não fale, guarde em segredo. Querido, você é uma pessoa que guarda segredo? Seguir Jesus é você saber hora de falar. Seguir Jesus, entrar na escola de discípulo, não é falar pelos cotovelos, não é falar o que pensa, não é ser politicamente correto. Eu sou honesto, eu sou sincero, eu falo o que eu vejo. Jesus falou que, olha, não fala nada, fica caladinho, porque ainda vocês não estão preparados para falar nada. Apenas eu quis trazer essa experiência para vocês, mas tem a hora certa de falar, tem o momento certo de dizer o que aconteceu aqui. Então vai descer, nós iremos descer
E descendo a gente vai ficar na nossa. Nós vamos ficar na nossa. Vai vir muitas indagações. Os seus amigos vão chegar perto de vocês e vão abraçar vocês e sair andando com vocês, vão perguntar: e aí? O que aconteceu lá? A sua língua vai coçar para falar. A sua língua vai coçar para transmitir o acontecimento aqui. Mas fiquem calados. Fiquem em segredo. Até que eu ressuscite dos mortos. Até que eu ressuscite dos mortos. Olha, Jesus falando até ressuscitar dos mortos, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês somente irão falar de mim quando vocês entenderem que eu morri, que eu ressuscitei e que eu apresentei diante de vocês. Ou seja, depois que eu padecer bastante aqui, depois que eu morrer aqui, depois do terceiro dia que eu ressuscitar e aparecer para vocês aí sim você conta para os discípulos. A minha pergunta aqui é simples. Quando você recebe de Deus alguma coisa que você diz que recebeu, você é capaz de guardar em segredo? Ou você já quer sair manifestando, falando? Você já quer ir dizendo para as pessoas? Ou você quer ir logo abrindo a boca? Você já quer ir logo, às vezes, já contar tudo o que aconteceu? Jesus aqui, ele pede segredo. Aí eu vou entender um pouco que realmente é mais fácil eu pedir segredo 3 do que pedir segredo 11, 12. Aqui faz sentido, então, por que Jesus não levou dos 12? Né? Não, vou levar 3 aqui porque é mais fácil. É mais fácil, né? É mais fácil esses 3 guardarem segredo aqui. Não que os outros não guardassem, nada disso. Mas imagine vocês, tantas pessoas ficarem sabendo de segredo. É mais complicado. Agora, o que mais me chama a atenção é que Jesus queria guardar segredo para os seus próprios discípulos, para aqueles que ficaram. Então Jesus está dizendo para eu e você que nem tudo a gente fala, nem toda a experiência que a gente tem a gente conta. Que a gente precisa entender primeiro o propósito de tudo, o objetivo daquela experiência, qual foi a finalidade daquela experiência, qual foi a finalidade da transfiguração, qual foi a finalidade de estar ali Elias, de estar ali Moisés, de estar ali uma nuvem luminosa, a voz do Pai, o que representa esses 3 discípulos. Então eles estavam agora caminhando com Jesus, descendo o monte. E é óbvio que o rosto de Jesus já não estava mais como o sol. As vestes de Jesus já não estavam mais brilhando. O que aconteceu lá era para ficar lá. Não é exibição. Não é mostrar que eu sou tal. Não é dizer para o outro: tá vendo que eu sou mais importante? Tá vendo que eu tenho mais privilégio porque aconteceu comigo? Jesus diz assim: e descendo eles do monte. Outra coisa que eu observo aqui primeiro é que eles sobem, mas eles descem também. Eles deixam a experiência lá em cima. Eles não trazem a experiência aqui para baixo de imediato. Eles não saem fazendo festa, eles não saem eufóricos, eles não saem entusiasmados, eles não descem, né? Eles não descem daquele lugar com nenhuma manifestação visível para chamar atenção. Como diz algumas pessoas por aí, ele não desce dali com nenhum azeite, com nenhum óleo no rosto, com nenhum brilho. Eles descem da mesma forma que subiram.
que estavam lá, para não dar para os outros margem, a não ser porque o povo é curioso, as pessoas são curiosas, a curiosidade são grandes. O que Jesus foi fazer lá em cima desse monte com apenas Pedro, Tiago e João, 3 pessoas? Por que os outros discípulos não foram? Então, quando eles descem, automaticamente os discípulos, os outros que não subiram, iam vir louco querendo saber o que foi, o que aconteceu. Aí Jesus fala para ele, descendo eles do monte, ordenou Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ou seja, aprenda primeiro a dominar sua língua, aprenda primeiro a guardar segredos, aprenda primeiro a dominar, a ter o domínio próprio, a não falar desnecessariamente. Eu falo para vocês que isso aqui é muito difícil para muitas pessoas hoje em dia. Isso aqui é muito complicado para vários discípulos de Jesus hoje em dia. Porque guardar segredo é o que muitos não sabem fazer. Guardar segredo é o que muitos não querem fazer. Guardar segredo é o que muitos não pretendem fazer. Porque, na verdade, o foco é ele. O foco é a pessoa. O foco sou eu. Eu sou o cara. Eu sou importante. Eu fui o privilegiado de subir ao monte e de receber lá a chave, a unção, o poder. Então agora é exibição. Agora é dizer para vocês que eu estou na frente. É dizer para vocês que Jesus não me chamou à toa para lá, não. Jesus me chamou para lá porque Ele me deu uma missão muito grande de liderar vocês. Vocês agora é uma caça menor. Vocês agora que ficaram aqui, fica pianinho, fica mansinho, porque o negócio agora é nas minhas mãos. Eu recebi algo lá que por enquanto eu não posso contar, mas vocês irão saber que eu sou diferente de vocês. Não. Ó, silêncio, segredo. Fique em silêncio, boca fechada. Lembra que eu falei que boca fechada não entra mosquito? Quando você não tem a compreensão geral, completa das experiências que você passa com Jesus, quando você não tem a noção exata do que Jesus quer dizer através das experiências, você fica calado. Porque também, eu repito e vou repetir muitas vezes isso aqui, porque nós estamos na escola de discípulos. Não são as experiências importantes, ou não são as experiências importantes nas nossas vidas. Quem é importante na nossa vida tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. Ele que é importante. Porque sem Ele eu não tinha subido ao monte, sem Ele não haveria a transfiguração, sem Ele não haveria a voz do Pai, sem Ele não haveria o rosto como o sol, sem Ele não haveria as vestes resplandecentes como luz, sem Ele não haveria o fenômeno da nuvem luminosa, a voz que dizia: esse é o meu filho amado, a quem me comprado. Sem Ele eu não tinha experiência nenhuma, não teria nada. Porque se eu subisse no monte, se eu fosse ao alto monte sozinho, nada aconteceria. Só acontece alguma coisa quando eu estou com Jesus. A pergunta é: você, quando sobe ou vai no seu secreto, na oração, você lê a palavra, você estuda a palavra, você faz a sua consagração, você tem a sua devocional, você tem o seu momento com Deus, você tem o seu momento a sós com Deus e você tem as experiências ali, seja elas quais forem, seja ela qual for, seja que experiência for, não importa. A pergunta é: a experiência que você tem ali, o arrepiar, é mais importante do que Jesus? Então não valeu para nada. Então eu posso dizer categoricamente: não valeu nada.
Porque as experiências não é mais importante do que Jesus. A experiência que nós passamos é para nos iluminar, para compreender quem é de fato esse o Cristo, o Messias. Por isso que eu preciso guardar em segredo. Por isso que eu preciso ainda não sair falando todas as minhas experiências para não trazer confusões, não trazer mortes espirituais, não mostrar para as pessoas que por eu ter subido ao monte, por eu ter recebido alguma coisa, né, ou aparentemente tido uma experiência, as experiências ofuscar, diminuir Jesus. Aí eu preciso falar igual João Batista, que ele cresça e eu diminua. Só que hoje é o contrário. Hoje, as lideranças, os homens que dizem ser de Deus, os profetas atuais, os pastores, os gurus, os caciques, os pajé, eles chamam atenção para si. Quando esse chama atenção para si, para ele, que ele é a pessoa escolhida, e ele até usa essa expressão, eu sou ungido de Deus, eu sou o ungido de Deus, não toque no ungido de Deus. Na verdade, ele não está nem sabendo o que ele está falando. Porque, na verdade, o ungido de Deus só tem um. Ninguém mais a não ser o Cristo. Porque a palavra ungido é o Cristo. O Cristo é ungido. Então não tem dois ungidos. Nós não somos o ungido de Deus. Nós somos o iluminado por Deus. O iluminado pelo Pai para compreender e conhecer o ungido, Filho do Deus Altíssimo. Então, preste atenção e você precisa descer. Olha a palavra, descendo do monte, descer e descer mesmo. Descer a um nível a ponto de ficar em silêncio, até ter a compreensão geral, compreensão exata, que essa experiência está falando de quem? Essa experiência não é para eu ser exaltado. Essa experiência não é para eu ser iluminado. Essa experiência não é para apontar para mim. Essa experiência não é para dizer que eu fui o chamado, o escolhido, o ungido. Não. Essa experiência é para me apontar o ungido. A finalidade desse Cristo, desse Deus. Então, quando você quer falar das suas experiências, e que as suas experiências é muito mais importante do que tudo, porque na verdade as suas experiências é para massagear o seu ego, as suas experiências é para engrandecer você mesmo, a sua experiência é para você amar você mesmo, ou ser amado por você mesmo, é o narcisismo, é você olhar e ver você e se amar. Eu sou, lá vem o ungido de Deus, lá vem o homem de Deus. Irmãos, hoje à noite vai estar aqui o homem de Deus. E esse homem de Deus, você vai ver o que ele vai fazer. Sai fora, ó, segredo. Não sabem, não entendeu ainda o que significa a transfiguração? Ao descer, segredo. Deixa Jesus dizendo, deixa eu sofrer, deixa eu morrer, deixa eu ressuscitar, e depois que eu ressuscitar dos mortos, aí sim que vocês irão falar da experiência, porque aí vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui, o que eu fiz aí. Então as experiências, os arrepios, como eu estou repetindo, as minhas experiências, não é para dizer que eu sou abençoado, não é para dizer que eu fui escolhido de Deus e que eu sou, não, as experiências é para apontar para Jesus. E quando as experiências não apontam para Jesus, não é experiência de Deus. Ou então, é experiência de Deus, mas você ainda não entendeu. E se você não entendeu, é melhor que fique calado. E outra coisa, se você não sabe ficar em segredo, não foi experiência de Deus. Porque quando há uma experiência com Deus, quando você tem uma experiência de Deus,
E Deus pede segredo, e Deus fala em segredo, porque vai apontar para Jesus, de fato, quem ele é, o que ele veio fazer. Por isso que Jesus antes perguntou aos discípulos: o que diz o povo que eu sou? Ah, você é Elias, você é João Batista, você é um profeta. Não, o povo não sabe. E vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro levanta: tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus vivo. Ah, você ainda teve uma parte de compreensão do que eu sou. Então vamos comigo aqui. Vamos subir ao monte. Eu vou subir ao monte com 3. Não vou levar todos, só 3. Durante essa subida ao monte, não vamos ficar lá. Vou fazer a transfiguração. É claro que ele não falou isso, mas fez lá. Agora vamos descer. Aí chega perto de todos eles e fazendo eles descer, e descendo eles do monte, o versículo 9 do capítulo 17. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Você é um homem de segredo? Você é uma mulher de segredo? Se você é uma mulher, um homem de segredo, só vai falar depois que clarear tudo, depois que consumar o ato, depois que você ter a compreensão geral de quem é Jesus, aí você pode falar. Caso contrário, todas as suas experiências, quando você conta, você está dizendo que as tuas experiências é maior do que Jesus. Você está dizendo que a tua experiência é mais do que está escrito na palavra de Deus. Então você preste atenção, toma cuidado, porque aqui o Senhor está dizendo muito mais do que isso que eu estou dizendo para você. E nós precisamos tomar cuidado, porque o que mais acontece conosco, com nós que dizemos que estamos na escola de discípulos, que somos discípulos de Jesus Cristo, é falar algo que nós pensamos, é falar algo que nós achamos, é falar algo que nós entendemos, é falar algo que nós compreendemos, é falar algo que eu senti, eu estou sentindo de falar. Para com esse sentimento aí. Pode parar. É uma ordem. Nada de sentir aqui. Ah, eu vou falar porque o meu coração está mandando. Nada disso. Caladinho. Boca fechada. Ah, eu estou falando porque eu não estou aguentando. Eu estou sentindo tanta unção de Deus, tanto poder de Deus, que eu preciso contar, senão eu vou morrer. Querido, se você está nessa fase, é porque ainda você não entendeu nada de Jesus. Você não compreendeu nadinha de Jesus. Porque o que Jesus está dizendo para eu e você, que se essas experiências aqui que Pedro